Quem é o Romário? Bom, gente, eu sou o Romário mesmo, nasci em Salvador, eu fui criado aqui em São Paulo, eu tenho 3 irmãs e um irmão, hoje eu sou missionário de missões nacionais, mas eu tenho assim um passado um pouco assim, posso falar que doloroso, né, pastor? Devido a algumas escolhas erradas e decisões erradas que eu tomei na minha vida lá atrás. Qual que é o seu ministério hoje? Hoje eu atuo aqui no Projeto Cristolândia, é um trabalho onde pessoas que tiveram suas vidas destruídas por causa dos vícios em drogas, entorpecentes, né? Então hoje eu prego o Evangelho para essas pessoas, com muita certeza do resultado, porque assim também foi na minha vida. Como é que funciona o processo, Romário? Como é que o cara vem parar aqui? Então, pastor, nós temos uma base lá no centro de São Paulo, né? Chamamos de base, onde lá de manhã é oferecido café da manhã, onde é pregado o Evangelho e é oferecido um café, é oferecido um banho. E neste momento, após o culto, tem um contato ali com eles e é oferecido a internações. Aquele que aceita é oferecido ajuda, eles aceitando, é feita uma série de exames lá com eles, aí eles ficam lá 15 dias passando por psicólogo, uma triagem, aí depois eles são enviados aqui para esta unidade, onde eles vão ficar aqui comigo de 6 a 9 meses, para ser preparado para dar continuidade em uma segunda unidade da Cristolândia também. Quando eles estão aqui, o que eles ficam fazendo aqui? Então, aqui o objetivo maior aqui é evangelização. Eu tenho o devocional de manhã com eles, que é 7h30 da manhã, depois eu sirvo café da manhã para eles, aí depois eu tenho um culto com eles, com louvor e palavra. Durante o dia nós temos a limpeza do sítio, que nós chamamos a terapia ocupacional, que não é nada demais, é só limpar a unidade e tal, rastelar, cortar grama. 2h da tarde nós temos um discipulado, né, que é um estudo em grupo com eles. Aí depois eles têm um momento de esporte, que é das 3h da tarde. 4h da tarde eu ofereço um lanche, depois banho. Depois eles têm mais um momento livre após o banho, quando das 7h tem outro culto com eles também, louvor e palavra. E tem os momentos também durante o dia de aconselhamento, às vezes precisa orar, né? Às vezes se encontra atribulado. E quem sustenta aqui esse lugar? Bom, gente, esse lugar que é sustentado, quando fala isso, meu coração se alegra, pelos batistas brasileiros. É um trabalho assim que pertence à Igreja do Senhor, mas aprove a Deus entregar, confiar esse trabalho aos batistas brasileiros. Então é sustentado pelas igrejas, né? Que nós temos parceiros, inclusive a Piba de Atibaia, a Comunidade Batista de Itaquá, tem a Jardim Odete e muitas outras que... Temos também alguns outros parceiros de algumas outras denominações, mas fixo mesmo os batistas, a comunidade, o povo batista que tem abençoado, sustentado. Você passou por um ministério pela Cristolândia também? Passei por todo o processo, né? Por todo o processo que eles passam, eu conheço todo o processo. Há 9 anos e 8 meses atrás eu me encontrava dentro da Cracolândia de São Paulo. Como é que foi? Como é que você foi parar na Cracolândia? O que aconteceu? Até parar lá, pastor, eu em uma infelicidade, a minha filha nasceu, eu estava no começo lá ainda de conhecer tudo, minha filha nasceu, eu resolvi comemorar. Saí para comemorar o nascimento da minha filha com alguns amigos, no intuito de beber, eu não era muito de beber, tomar cerveja. E lá um deles lá falou, eu estava já meio bêbado, ele me falou que sabia como, tinha um meio ali que poderia tirar aquele álcool, e para mim continuar bebendo, que me apresentou a cocaína. Aí eu usei, de lá para cá só foi destruição. Passou alguns anos depois, eu logo conheci o crack, e do crack aí foi o fundo do poço mesmo. Aí eu perdi família, perdi emprego, perdi amigos. Aí eu resolvi, eu me vi numa situação, não tinha um bom relacionamento com a minha família, eu falei, quer saber, vou embora. Aí fui para o centro de São Paulo, fui para Cracolândia.
Lá eu conheci, lá mesmo, sabe? Lá eu vi, assim, o que realmente as drogas é uma ferramenta, assim, terrível que o inimigo tem usado para destruir as pessoas. Assim, antes você não usava? Não usava. Foi uma influência, assim, de, né, infelizmente, pessoas andando com pessoas erradas, né, que diziam ser meu amigo e eu nem conhecia aquilo. Na hora ele teve até que me ensinar como usar, eu nunca tinha nem visto aquilo ali. Então eu usei, eu confesso, eu tenho que falar isso porque é verdade, é uma coisa assim muito prazerosa e é uma coisa assim que a pessoa se engana, a pessoa pensa que vai ter o controle daquilo, não, eu consigo me controlar, eu só vou usar final de semana e realmente no início a pessoa consegue ter um controle daquilo, mas só que chega um determinado momento, pastor, que a pessoa perde realmente assim a liberdade, fica algo incontrolável na vida da pessoa. E assim, você via que você estava perdendo tudo e... Mas aí não conseguia parar. Pastor, na verdade, quando a pessoa vai ver que ela está perdendo, ela já está numa situação assim muito complicada. Porque no começo a pessoa vai perdendo, as pessoas de fora vão falando, só que a pessoa tem aquele, sabe, aquele é o egoísmo, a pessoa não quer assumir que ela está perdendo. Ela acha aquilo que ela está perdendo, mas o que eu estou perdendo não tem um valor significativo, né? Porque as coisas boas da vida, as coisas que a pessoa valoriza, a droga faz com que a pessoa venha desvalorizar tudo aquilo que realmente é bom e a pessoa passa a viver só em torno da droga. Eu vivi em torno da droga, vivendo para ela por 17 anos da minha vida, direto, de maneira contínua. Seja bem aberto porque às vezes a gente vê isso só da televisão, pessoas comentando, a gente não tem ideia de o que é a realidade lá dentro. O que é lá? Então, pastor, a realidade lá é muito triste. Quando eu cheguei lá, assim, fazer aqui uma metáfora, é como se fosse uma feira, né? Mas uma feira livre. Aquele monte de banca, que eles cobrem lá debaixo do guarda-chuva, faz aquelas... E lá tem aquelas mesas cheias de crack, de droga. E aquelas pessoas, todo mundo drogado, dificilmente tem alguém lúcido lá dentro, é muito difícil alguém lúcido. Sujos, a maioria, todo mundo sujo, e todos violentos, né? E assim, é uma coisa assim, é como se as pessoas estivessem mortas, sabe? É como se fosse um monte de zumbi. É um local, pastor, quando a pessoa está lúcida, até mesmo a pessoa que está no vício, quando a pessoa está lúcida lá dentro, até ela tem medo de estar ali dentro, porque é um lugar assim, onde é como se, embora eu sei que Deus ele é presente em todos os lugares, mas é como se ali não houvesse a presença de Deus naquele lugar. É um lugar sombrio, é um lugar assim onde, posso falar, onde a pessoa chora e ninguém consegue ver, porque ninguém consegue olhar um para o outro assim, para se compadecer da situação. É muito difícil o lugar. E como é que funciona? O cara entra, pega a droga e sai? Não, o cara entra lá dentro, ele compra, ele usa lá dentro mesmo e, sabe, às vezes ele compra aquele pedacinho e ele divide aquele pedacinho e ele sai comercializando ele mesmo aquele pedacinho e, sabe, e vai pegando dinheiro e vai comprando mais, ao mesmo tempo que ele vai comercializando, ao mesmo tempo ele vai usando. E se a pessoa não se atentar, tem pessoas que estão ali só naquele pedacinho mais de 20 anos, tem pessoas que estão ali dentro 30 anos. Eu já tive alunos aqui dentro com 25 anos de Cracolândia, só naquele miolo, usando droga dia e noite ali naquele lugar. Mas e aí, o cara come o quê? Então, pastor, eles comem, assim, vai muitas igrejas lá, irmãos lá, que param os carros lá para distribuir comida. Tem restaurantes também, que às vezes eles lavam, eles mesmos se oferecem para limpar a calçada do restaurante. Aí o camarada, no final da tarde, acaba ali o restante de comida que não vendeu, coloca lá, mistura, todas as vezes coloca dentro de uma sacola mesmo, tudo misturado e dá para ele. E tem a Cristolândia também. A Cristolândia, como eu já falei, ela abre de manhã, oferece o café e o banho, meio-dia ela oferece o almoço também, onde novamente é oferecido ajuda, a internação àqueles que querem.
Então eles acabam tendo essa ajuda que as pessoas oferecem, eles acabam não utilizando para sair daquele lugar, eles acabam usando essa ajuda para permanecer naquele local. E dorme lá mesmo? Dorme lá mesmo, quando dorme, né? Porque, na verdade, quem está na Cracolândia, eu que estive lá, eu sei, os que estão lá, poucos dormem. Quando a pessoa vai dormir lá é porque ela já esgotou o corpo, já não tem mais nem força alguma para ela se manter de pé. Tem casos, às vezes, quando eles vão na Cristolândia lá para almoçar, já teve casos dele cair com o rosto dentro do prato, dormir, vai comer, sentou lá e cair com o rosto dentro do prato. Então, por isso que tem aquele cuidado de não oferecer a comida muito quente, que já teve casos do cara desmaiar com o rosto dentro do prato, né? Porque eles não dormem, eles desmaiam. Por isso que às vezes nós não conseguimos entender como que ele pessoa, às vezes passa no centro de São Paulo, o cara está lá no meio do sol, de cara para cima, o sol estralando, ele lá dormindo. Na verdade, ele não está dormindo, na verdade, ele desmaiou porque ele não tinha nenhuma... Aí, às vezes, ele vai passar ali 2 dias ali, dormindo, ele vai acordar, ele vai comer alguma coisa que ele encontrar, se ninguém der, ele vai rasgar um saco de lixo, procurar alguma coisa, e vai beber bastante água e ele vai tornar o vício novamente. Banheiro? Banheiro, ele faz em qualquer lugar, às vezes atrás do poste, ou às vezes na frente onde eles estão mesmo, qualquer lugar, tanto homem como mulher. Aí você estava nesse meio aí, como é que você foi parar na Cristolândia? Então, eu estava nesse meio lá, a minha ida na Cristolândia, eu costumo me ver na situação do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo estava lá naquela situação muito difícil, que ele se recordou da casa do pai. Pastor, passou um filme na minha cabeça, né? Da época que eu trabalhava, antes das drogas. Lembrei da minha família, lembrei dos meus filhos e eu me olhei assim, eu me senti sujo, sabe? Olhei para o meu corpo e realmente estava tudo sujo, mas eu falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, né? Só que nisso que eu falava, uma pessoa do lado ouvia, né? Falei, nossa, cara, o que eu fiz da minha vida, sabe? Aquela droga traz uma depressão. E eu naquela depressão eu falei, o que eu fiz da minha vida? E veio esse filme na minha cabeça, aí eu pensei e falei, se tivesse um meio de mudar minha vida, sair desse lugar, eu sairia. Aí o rapaz estava do meu lado, um outro viciado, falou, vai lá para Cristolândia, pô, Cristolândia é logo ali, ó, vira a esquina ali, você já vai lá. Tem um trabalho da Igreja Batista lá, vai lá que o pessoal vai te ajudar. Eu falei, é mesmo, cara? Ele me reafirmou, eu falei, então eu vou lá. Me levantei, fui, cheguei lá, sabe, o pessoal tinha acabado, isso era de madrugada, 3 horas da manhã. A Cristolândia estava chegando de uma agenda, eles estavam vindo lá de Curitiba. E lá eu vi ele chegando lá e tal, me informei lá. Aí eu conheci lá um missionário por nome de Josué na hora, fui até ele, falei que eu precisava de ajuda, queria sair dali. Ele olhou para mim assim e me abraçou, me deu um abraço, cara, sabe? Eu fiquei assim, sabe? Nem pude abraçar, sem entender ali a reação do Josué. Aí falou, quer mesmo? Então a partir de agora eu vou ficar junto contigo até eu conseguir uma internação para você. E me acompanhou ali durante aqueles dias, me pagou uma pensão, me colocou numa pensão lá. No outro dia, 7 horas da manhã, foi me buscar, me levou para tomar café, para tomar banho. Troquei de roupa e conseguimos a internação. E graças a Deus fui mandado para a unidade que tem lá em Bauru. Fiquei lá em Bauru 3 meses. Para mim foi os 3 meses melhor que eu tive na minha vida. Sabe quando sente Deus cuidando mesmo? Foi um momento assim de 3 meses de muita paz que eu tive na minha vida. Aí depois eu fui transferido aqui para São Paulo e estou até hoje. Como é que foi? Você estava na Cristolândia, como é que você se tornou missionário? Então, pastor, foi uma coisa assim que foi muito natural, né? Quando eu estava lá, eles falaram lá que precisava de obreiros para estar ajudando, né? Aí eu fiquei, eu posso ir para ajudar, cara, porque eu não sei muita coisa, mas o que eu puder fazer lá, sei lá, lavar banheiro, o que tiver lá, eu estou disposto. Aí o pastor falou, eu preciso então de um obreiro lá em Pernambuco. Era Pernambuco? Acho que é Pernambuco, se eu não me engano. Aí eu falei, não, pode me mandar, eu vou. Estava com um vínculo com a família quebrada, falei, não tem problema.
Para onde o senhor me mandar, eu vou. Aí eu falei, então arruma as malas. Arrumei as malas e vim para a missão. Cheguei na missão, estou sentado lá esperando. Aí, falou, a passagem já está tudo comprado, tudo certinho. Aí daqui a pouco o pastor passa na minha frente e ele volta. Falou, olha, eu estava pensando, você não vai mais para Pernambuco, vou mandar você para Itacoaxetuba, você e mais 12. Eu falei, tranquilo, para onde o senhor mandar, eu vou. E eu, sabe, pastor, comecei a ajudar, fui ajudando. Aí até que um dia um pessoal da junta, pastor Ezequias, né, de Missões Nacionais, me ligou pedindo a minha documentação, né, que eles iam assinar um contrato comigo para me dar uma ajuda de custo, para mim continuar, né, dentro do projeto, embora o projeto já estava me mantendo, mas para mim poder comprar algumas outras coisas, poder estudar também. E foi assim que aconteceu. Meu chamado, eu vi que sim, foi de uma maneira muito natural. Eu me identifiquei, na verdade, né, com o trabalho. Eu acreditei, porque eu vi assim, eu não tinha esperança, então o trabalho por qual eu passei, as pessoas foram me direcionando, eu vi a esperança nascer novamente no meu coração e eu passei a acreditar, olha, realmente tem como a pessoa, independente que a pessoa está na rua, que a vida dela está destruída, tem como a pessoa. Aí eu falei, então quer dizer, para mim que passei, eu pensei desta maneira, vai ser mais fácil falar para aquele que está naquela condição, olha irmão, dá sim, porque deu comigo, por que não vai dar certo com você? Você precisa querer. Então eu estou até hoje aí pregando o evangelho. Seu tratamento você fez o quê? Você fez medicação? Não, medicação. A medicação aqui é Cristo, não, também não tive. Hoje nós temos a psicóloga, embora naquela época tinha, mas eu não tive assim momento com psicólogo. Eu assim fui muito pastoreado. Momento com o pastor nós temos bastante, né? Às vezes estava meio atribulado, o pastor percebia, né? Os pastores na Cristolândia têm um olho muito clínico nisso. Só em eles olhar já percebe que a pessoa não está bem. Então ele sempre me chamava lá para conversar, orar. Então eu desabafava ali naquele momento, era aconselhado, mas nada de medicação. Medicação só a dipirona se o médico, né, no pronto-socorro receitar mesmo. Nós não trabalhamos com nenhum tipo de medicação, não. Então foi o evangelho discipulado. Evangelho discipulado. É isso aí que fez com que eu encontrasse assim, forças e vontade para poder aceitar os cuidados de Cristo na minha vida. 9 anos, Romário? 9 anos e 8 meses. Nesse meio tempo aí, nesses 9 anos e 8 meses, vontade de voltar? Olha, pastor, a vontade, hoje não mais, né? Mas já ocorreu muito, né? Só que assim, tem uma coisa que eu tenho aprendido, tem um pastor, amigo meu, pastor Davi Amador, ele tem me ensinado uma coisa e eu guardei isso no meu coração. E eu até compartilho isso com os meninos aqui. A vontade não é porque eu estou com vontade que eu deva fazer aquilo que eu estou com vontade. E toda vez que a vontade vem, eu procuro assim, me recordar, não do prazer que ela vai me trazer, mas de toda a desgraça que ela um dia trouxe para a minha vida. Então eu não posso ir atrás do prazer, eu tenho que saber que atrás daquele prazer tem um monstro que vai destruir toda a minha vida, um monstro ao qual eu não tenho força contra ele. Então assim, também uma coisa que eu trouxe para a minha vida, eu não conheço ninguém que morreu de vontade, então eu procuro ser muito racional nesse momento de vontade. Eu entendo que vontade é um sentimento, então eu procuro sempre buscar ali na razão, né? Não me entregar àquela vontade. Basicamente é você não ceder à vontade. Não ceder à vontade. Submeter à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus, é isso que eu tenho procurado fazer. E o sofrimento, eu sofri bastante, por causa das drogas, fui preso, fiquei quase 7 anos da minha vida, tudo por causa de droga. Então, assim, o sofrimento que eu passei, pastor, eu trago à memória nesses momentos. Eu me lembro do que eu perdi e agora o que Deus já me devolveu. Hoje eu tenho uma esposa, eu procuro me lembrar, se for cometido por um desejo, olha, hoje eu tenho uma esposa, tenho que lembrar dela, tem meus filhos, tem minha mãe, meus irmãos e fora, né?
os meus irmãos, ao qual eu todos os dias estou aqui dizendo a eles que nós temos que nos manter firmes, né? Se submetendo à vontade de Deus, não se entregar de maneira nenhuma aos desejos da carne. Procuro Gálatas capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E vejo lá a responsabilidade que cabe a nós não se submeter novamente àquela situação. Então hoje Deus trouxe uma força assim para o meu coração, pastor, ao qual hoje eu posso falar que hoje é uma escolha a droga. Quando eu estava no uso, não, era como um escravo, não tinha direito de falar hoje eu não quero ou não, era dirigido pela vontade mesmo. Tem várias pessoas, às vezes até missionário do projeto, que o cara já está há anos limpo e o cara tem uma recaída. Por que isso acontece? Por que o cara tem uma recaída? Muitas das vezes, se tratando de uma pessoa cristã, muitas das vezes é a falta de um relacionamento com o próprio Cristo. Às vezes nós queremos servir na obra de Deus, só que muitas das vezes nós não queremos nos relacionar com o Senhor da obra. Às vezes a pessoa ela está ali naquela religião, mas às vezes a pessoa não tem uma saúde espiritual. É falta de cuidado mesmo. Então a pessoa vai se esfriando espiritualmente e às vezes também a pessoa ela está ali buscando amizades fora, relacionamento às vezes fora. Então eu percebi que nós temos uma facilidade assim muito grande de sermos influenciados pelas pessoas do mundo. Então nós temos que tomar assim muito cuidado. Na maioria das vezes às vezes é amizade mesmo também, né, pastor? Tem o caso da amizade, às vezes a pessoa ela está na igreja, mas às vezes quando se fala assim de curtir, ela não quer se divertir com os irmãos da igreja. Às vezes ela procura fora e ela vai se adaptando, vai se conformando, vai gostando daquilo. Quando ela vai ver, a queda, pastor, a pessoa nem percebe. A queda é uma coisa, como se fosse uma escada, que a pessoa vai descendo degrau por degrau. Quando ela vai ver, ela já está longe de Deus. Quando ela vai ver, ela já está numa situação a qual ela não deveria estar. Então, hoje o que eu procuro fazer para isso não acontecer? Eu procuro primeiro trazer para a minha vida, porque vai pregar a palavra, olha, primeiro eu provar daquilo. Não adianta falar, olha, Jesus ele pode te confortar no momento de tribulação. Eu preciso primeiro sentir esse conforto, né? Então eu procuro assim tomar todos os cuidados devidos. Quando não estiver bem, compartilhar com alguém, entendeu? Às vezes eu compartilho com a minha esposa, ela está até aí do lado, ela pode ser testemunha. Quando me dava vontade de beber, olha, filho, estou com vontade às vezes de tomar vinho, eu sei que eu não posso tomar. Então procurar sempre compartilhar, não ter vergonha às vezes de falar para alguém ou até para um pastor, quando não está sentindo assim alguma coisa. Então procurar se cuidar de todas as maneiras para não... Porque a recaída é bem complicada, é dolorosa, é bem complicado. Você falou aí da questão da vontade de tomar um vinho, alguma coisa assim. Qual que é o perigo da bebida alcoólica para alguém que já teve essa experiência de dependência química? Olha, pastor, eu aconselho não beber de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, nem que seja uma tacinha, falar assim, um dedinho, nada, não beber nada, usar nada que mexe com a psique, porque um abismo chama um outro abismo. Então, uma pessoa que já teve problema com droga e ela beber, é colocar o dedo no gatilho e apertar. Então, ela corre o risco de voltar tudo de novo. No meu caso, eu sei, eu não posso beber de maneira nenhuma, porque estava associado. Como que eu conhecia as drogas? Comecei com a bebida, então todas as vezes que eu bebia, a bebida me levava às drogas. Então, quer dizer, eu não quero mais as drogas, se eu sei que a porta de entrada é a bebida, é o cigarro, então eu prefiro aquilo, né, nem deixar que de maneira nenhuma aquilo faça parte mais da minha vida. Eu aconselho não beber de maneira nenhuma. Nisso aí que você falou, você acha que um crente
Pode ser uma má influência, até uma pedra de tropeço para um cara que luta com isso? Olha, com certeza, pastor. Eu entendo assim que a liberdade cristã, né, nós somos, né, Paulo falou que todas as coisas a ele era lícita, mas eu entendo assim, que a liberdade que Cristo me deu, ela não pode ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Se a minha liberdade vai escandalizar ou prejudicar o meu irmão, eu entendo que aí eu estou usando a minha liberdade para pecar e até levar ao outro ao pecado também. Então, assim, eu acredito, se um irmão sabe que um irmão tem uma dificuldade, já teve dificuldade com álcool ou com droga, alguma coisa assim, ele precisa, se ele puder fazer ali, cuidar desse irmão, né, de maneira a qual esse irmão não corra nenhum risco, eu acredito que é um dever do irmão, né, de todo cristão ter o cuidado. A Bíblia diz que os mais fortes, ele precisa suportar os mais fracos, né? Então eu acredito assim, eu levo para esse lado também, né? Nós temos que cuidar desses irmãos que sofrem, às vezes, com alguma dependência. Graças a Deus, eu já ouvi falar de algumas igrejas de ministrar a ceia com vinho. Eu nunca participei, nunca fui em um culto na Igreja Batista de ver isso, mas assim, eu acredito, hoje eu vejo assim, esse cuidado, pelo menos na Igreja Batista, referente a isso, porque os pastores sabem, a liderança sabe que tem irmãos, às vezes, que já, antes da fé, né, já sofreram por causa do uso do álcool. Então, assim, eu acho muito bacana ter esse cuidado, né, porque às vezes a pessoa vai participar de né, e acaba tendo uma recaída por causa daquele momento. Mas é por isso que a pessoa que sofre do vício, ela não pode ter vergonha de, quando os irmãos saem daqui, que olha, irmão, para quando você voltar para sua casa, você vai se membrar numa igreja, você tem que ter um momento com o pastor. Olha, pastor, eu sou uma pessoa que eu fui alcoólatra. Olha, pastor, já fui usuário de droga. Para quando acontecer alguma coisa, você sumir, o pastor já tem uma ideia do que está acontecendo e ir lá socorrer você. Então, eu tenho aconselhado eles a estar bem aberto, principalmente com o pastor que vai acompanhá-los, né, nesse caso aí. Eu tenho um amigo ou um parente dependente químico, como é que eu posso ajudá-lo? Olha, pastor, eu aconselho assim, se vai morar junto, é uma coisa, primeiro a pessoa vai ter que estar realmente pronta para estar com ele, para ajudá-lo também, vai ter que estar pronta, mas a melhor maneira de ajudá-lo, primeiramente, é com a própria vida. Olha, veja o que Deus fez na minha vida, veja como eu estou agindo hoje, você pode passar a agir também. Mas assim, eu aconselho assim, tomar muito cuidado, né, nessa aproximação para acabar também não se prejudicando. Mas pode ajudá-lo sim, falando da palavra de Deus para ele, oferecendo ajuda para ele, a ajuda que recebeu, disponibilizar a ele também, entendeu? Procurar ser exemplo. Agora, ajudá-lo de maneira nenhuma, assim, dar a ele uma zona de conforto, né? Para ele continuar naquela situação. Mas se perceber que tem um meio para ajudar, com certeza ajudá-lo e quando for ajudá-lo, se possível, não fazer isso só. Porque entendo que juntos somos mais fortes, né? Tem aí um povo de Deus para ajudar, buscar ajuda também para poder, né, duas mentes, eu creio que pensar mais do que uma, né? Conheço um cara que ele quer ser internado, ele quer ajuda. Como é que faz para o cara vir para Cristolândia? Então, para ele vir para Cristolândia, nós temos o contato do assistente social, nós temos assistente social no projeto Cristolândia, que é a Odete, nós temos a psicóloga Thalita, lá no centro de São Paulo também. Aí nós passamos o número de telefone para elas. Para a família dessa pessoa que quer ser internado, a família entra em contato lá, aí eles vão marcar uma triagem, a pessoa vai ter que submeter, fazer alguns exames médicos para nós sabermos o que essa pessoa não está doente, né, se ela não tem algum vírus, alguma coisa assim. Hoje é feito também o exame desse coronavírus, né,
devido a tudo que nós estamos vivendo. Feito todos esses exames, estando com eles em mão, a pessoa vai passar por uma triagem, ela vai sentar com um assistente social para saber um pouco da vida dela, a questão de família, documentação, vai passar por uma psicóloga também para saber como está a mente da pessoa, se a pessoa precisa tomar algum tipo de remédio controlado, caso que nós não trabalhamos com pessoas que precisam de medicamentos. E vai ter um momento pastoral também, né, para conhecer um pouco também o lado espiritual da pessoa, a religião. E ela vai passar por essa triagem 15 dias, ela vai ficar sendo lá pastoreada, sendo cuidada, depois ela é enviada para uma das nossas unidades. Não tem custo algum, a família não precisa pagar, a única coisa que a família precisa fazer é correr atrás dos exames médicos, que é feito até num posto de saúde aí, do SUS mesmo, onde não paga também. Tem família que tem condições, às vezes quer que seja um pouco mais rápido, eles pagam lá, mas o projeto Cristolândia, ele não é totalmente assim, é um trabalho que, vamos falar que é gratuito, porque tem pessoas que sustentam, né? Mas a família mesmo não tem custo algum. Ô Mário, imaginei que você tem vários adolescentes jovens assistindo aqui. Qual conselho você daria para eles não entrarem nessa vida? A primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com as nossas amizades. Olha, dentro da igreja nós formamos assim vínculos assim muito efetivos dentro da igreja, amigos de verdade. Eu aconselho cultivar essa amizade, cuidar dessa amizade, não se afastar, não procurar fazer amizade com pessoas do mundo, sabe? Esse negócio de, às vezes você conhece uma pessoa na faculdade, ou na escola, ou no trabalho, não tem problema nisso também ter amizade com pessoas, mas não é porque nós temos amizade com ela que nós temos que frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas e não cair nessa ilusão. Não é pecado, só um golinho. Não é pecado, às vezes a pessoa, eu sei, mas vai te levar ao pecado. Então, se é uma coisa que você sabe que é desnecessária, para quê? Não é verdade, pastor? A pessoa querer experimentar droga, experimentar o álcool. Então, o conselho que eu dou a melhor coisa, né, para a nossa vida mesmo é estar na presença de Deus, continuar firmado aí, não se desviar. O mundo brilha, mas eu aprendi uma coisa na prática, nem tudo aquilo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é bom para a nossa vida. Bom é estar aí na presença do Senhor mesmo. Hoje eu sei, hoje eu não me vejo como um dependente químico. Hoje eu descobri que a minha dependência, hoje eu sou dependente do Senhor. Então a minha dependência, nós somos dependentes de Cristo Jesus. Tem algum tempo do ato de ir lá procurar ajuda até o ato da recuperação total, assim? Olha, a pessoa que se encontra nas ruas por causa do vício, que saiu de casa, perdeu família, perdeu tudo, no mínimo 2 anos ela precisa. É uma das coisas que eles têm muita dificuldade com essa questão do tempo. Eles têm esse desejo da libertação, mas quando se trata assim do tempo, acham que é muito. Aí vai ver, está 20 anos nas drogas, aí vai falar de 2 anos para se recuperar, acha que isso aí é uma eternidade. Mas só que tem casos e casos. Tem pessoas que conseguem vir aqui e ficar 6 meses, mas aí já não é uma pessoa que se encontrava em vulnerabilidade social, já excluído, né, que virou mendigo. Tem pessoas que estavam em casa, no vício, ela vem para cá, às vezes ela fica 6 meses, às vezes é uma pessoa crente que caiu ali por alguma razão, às vezes alguma frustração da vida, ela caiu. É uma pessoa que já teve um relacionamento outrora lá com Cristo, então ela vem para cá, ela fica 6 meses aqui, ela reata o seu relacionamento com Cristo, né? Ela volta para a presença de Deus. Então tem pessoas que em 6, 9 meses conseguem depois caminhar, voltar a trabalhar, mas o projeto Cristolândia, o objetivo hoje mesmo, é dito a todos, nós queremos que todos, é bom que passe por todo o processo, que ele fique 6 meses, de 6 a 9 meses na primeira fase, aí ele vá para uma segunda fase, onde ele venha completar os 2 anos lá. E precisa orar por nós, né, Romário? Tanto assim, pela igreja. Com certeza. Saber lidar com... Uhum. Porque eu acho que a igreja ainda está aprendendo
apesar de isso ser uma realidade já de tanto tempo, né, e tão comum hoje em qualquer cidade ter uma Cracolândia, né, então, sabedoria para dar para as pessoas que estão lutando com isso e crer, nós mesmos cremos que o Evangelho é capaz de salvar essas pessoas. Né? Então, uma situação onde você estava e tantos outros estavam, e como o Evangelho transformou. Mas também pela nossa juventude, né? Porque igual você falou, cara, você já era um pai de família. Já tinha um filho. Foi um negócio meu, vamos lá no Vamos lá, comemorar, destruiu sua vida. Destruiu minha vida. Então a gente olha para a Cracolândia, a gente acha que não tem nada a ver com a nossa vida, mas pode ser. Mas tem. E ali, pastor, uma coisa que eu queria falar também é a sociedade olha para aquele lugar ali, às vezes eu vejo algumas frases nas redes sociais, as pessoas falando, devia passar um trator ali, devia jogar uma bomba, mas o que as pessoas, são seres humanos que estão ali. Aquelas pessoas ali, elas têm família, ali tem filhos, ali tem pais, ali tem esposos, ali tem pessoas que tiveram uma história. Infelizmente elas foram parar naquela situação, muitas coisas aconteceram na vida delas, às vezes ninguém quer sentar para ouvir uma pessoa daquela. Só que nós temos que olhar para Jesus, olha o exemplo de Jesus, nós vemos Jesus Jesus não desprezou ninguém que se aproximasse dele, muito pelo contrário, Jesus ia onde essas pessoas estavam. Eu quero, assim, não sei se pode, eu quero agradecer, eu louvo a Deus pela vida dos batistas brasileiros, pastor, porque assim, eu vi que olharam, né, para as pessoas que estavam nessa situação, o qual um dia eu também estava, não tiveram medo daquela situação, não tiveram nojo, igual muitas pessoas dizem ter, olharam, não viram um mendigo, olharam e viram um ser humano, né? Por mais que a pessoa estava numa situação assim muito deplorável, eu agradeço a Deus que Deus deu essa visão ao povo batista de olhar e ver que tem um ser humano ali por detrás e que tinha assim jeito, acreditaram que Jesus podia assim mudar a vida dessas pessoas. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês mesmo. É por nós então. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento aqui, Deus. Eu quero, em especial, orar pela igreja, pela PIB de Atibaia, ó Deus. É uma igreja viva, uma igreja que o Senhor tem dado saúde, é uma igreja que o Senhor tem direcionado, uma igreja a qual o Senhor tem dado essa tarefa, esse trabalho de buscar pessoas que se encontram nas trevas, de levar o Teu Evangelho, de levar esperança, de compartilhar o Teu amor. Muito obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem levantado o Teu povo, Jesus, em meio às trevas para ser luz, para resplandecer e abençoar vidas, Deus. Que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, na direção da Cristolândia, que o Teu Espírito Santo continue na direção da Tua igreja, na direção ali da PIBA de Atibaia também, para que ela continue com ânimo e esperança no coração, levando, Jesus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo os jovens, que eles possam, Deus, pelo Teu Espírito Santo também ter esse olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, de olhar para aqueles que se encontram cativos e saberem que o Senhor pode libertá-los, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor está fazendo na vida desses irmãos que estão aqui comigo, e obrigado porque o Senhor tem dado recursos à Tua igreja para abençoar aqueles que o Senhor escolheu abençoar e salvar. Minha palavra de oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.